Então, eu quero estar falando nessa noite, hoje pela manhã, eu dei um tema, né? Escrevi tantos itens, a minha maior dificuldade é colocar um tema, né? Mas eu coloquei o tema como Nossos Filhos no Altar do Senhor. Amém? Pode abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo de número 1. Amém, aleluia. Olha, esses gritos aqui só tem de noite, né? Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler a partir do versículo de número 9, então... dá para tirar eu dali? Isso, glória a Deus, aleluia. Mas antes de ler a partir do 9, eu quero falar um pouquinho rapidinho a respeito de Ana. O que acontecia com Ana? Ana era uma mulher estéril. Ela era casada e não podia ter filhos. Acontecia algo lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Isso não tem nada a ver nessa dispensação, na Nova Aliança, por aquilo que Jesus nos ensinou no Novo Testamento, tá ok? Isso era algo que acontecia lá naqueles tempos antigos. Alguns homens, eles tinham as suas concubinas, ou seja, quando as suas mulheres não podiam gerar filhos, eles tinham filhos com a concubina. Aconteceu isso com Sara, né, que Sara aí antecipou lá o negócio, resolveu que Abraão tivesse o filho lá com Agar. Mas acredito que talvez tenha acontecido a mesma coisa com Ana. Ana era casada há muitos anos com Eucana e não tinha filho. E os filhos que Eucana tinha era de a sua concubina chamada Penina. E a Bíblia diz que de todos os anos, uma vez por ano, eles iam ao templo para sacrificar, oferecer ao Senhor sacrifícios. E naquele tempo que eles iam lá, era o dia da provocação da rival de Ana. Então Penina aproveitava e realmente judiava da alma de Ana, dizendo: olha quantos filhos eu tenho, você não tem filho nenhum. Havia uma provocação. E Ana, ela ia ao templo, né, e por muitos anos ela foi ali sem ter filhos. Eu não sei o que aconteceu nesse dia na vida de Ana, mas eu sei que ela decidiu tomar uma atitude. E eu sei que talvez tenha alguma situação na sua família que faz anos que ela acontece. Na sua vida, na sua casa, na sua parentela, na sua linhagem. Faz anos. E assim como Ana ficou tantos anos indo no templo sem tomar uma atitude. Talvez você esteja aqui nessa casa, nesta noite, vivendo muitos anos essa situação na tua vida. Mas eu quero falar para você, hoje é o dia que Deus te diz: basta, se tu quiseres, basta, se tu me buscares de todo o coração, eu, Senhor teu Deus, sou poderoso para agir na tua vida. E isto que tem trazido angústia de alma, isso que tem te trazido tribulação, isso que tem te deixado atribulado, o Senhor é poderoso para tocar e fazer muito mais do que você pode pensar. Amém? Veja então o que Ana fez, a partir do versículo de número 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela de orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém se não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que te tenho falado agora. Então ele lhe respondeu: Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, e seu caminho. Assim a mulher se foi, o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Diga, o seu semblante já não era triste, porque ela foi à presença de Deus, ela foi na presença daquele sacerdote,
com confiança, na hora que aquele... E é tão interessante porque Ana poderia ter tomado uma atitude, porque Eli era uma autoridade, e como autoridade não estava discernindo coisa nenhuma naquela hora. Estava achando ela embriagada, estava achando ela filha de Belial, porque afinal de contas, se ela realmente fosse filha, estivesse servindo ali ao Deus Altíssimo, ela não estaria embriagada daquele jeito. Ele não tem um entendimento do que está acontecendo com Ana. E é tão interessante que quando ele vai falar com ela, ela tem uma atitude de humildade diante daquela autoridade. E ela explica: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou com minha alma aflita, eu vim fazer essa petição diante do Senhor. E Eli diz para ela: então que o Senhor conceda aquilo que você pediu. E ela fala para Eli: se eu achei mercês aos teus olhos, que realmente o Senhor possa cumprir. E olha o que a Bíblia diz: o Senhor cumpriu o pedido de Ana. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o melhor que te agrade, fique até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou com a mulher e criou o filho ao seu peito, até que o desmamou. No 26 ela disse: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois ao Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Gente, eu já li livro, né, tantas vezes, acho que foi uma das primeiras histórias quando me converti, porque eu gostava muito de ler história, então eu sempre falo, eu fiz o sentido contrário, quando me converti, eu fui ler Velho Testamento, porque eu gostava muito de história, então se eu via o nome lá, Davi, quero saber o que é essa história, Saul, quero saber o que é essa história, Samuel, eu quero saber o que é essa história. Mas uma das coisas, depois de muitos anos, que começou a me chamar a atenção, foi esta mulher, este coração, gente. Pensa você que está aqui nesta noite, papai, mamãe, que não tem filhos e que estão clamando ao Senhor por filhos. Pensa o Senhor te dando um filho e você entregando literalmente ao Senhor. E Ana, ela faz essa entrega sem saber se ela terá ou não terá outros filhos. E ela pede ao Senhor um menino, porque ela sabe que ela quer dar ao Senhor para servi-lo. E naquele tempo, ele precisaria ser mesmo um varão para poder estar assistindo na presença de Deus como profeta, como algo que Deus iria fazer na vida dele. E eu quero falar agora, neste momento, aos pais, porque eu sei que é bem característico dos pais, desejar muito um filho varão. É ótimo, porque você vai dar continuidade, né? Sua linhagem, aí, o seu sobrenome, né? Você que está com as filhas mulheres, o sobrenome vai passando, vão pegando aquele sobrenome do marido, né? E o coitado sobrenome do pai vai ficando esquecido. Então, é uma coisa boa por causa disso. Outra coisa, porque às vezes você projetou tantas coisas sobre a vida do menino, porque você quer que ele seja um grande profissional, você quer que ele torça pelo seu time de futebol, porque você quer levar ele para a quadra para jogar com você. Tem uma série de coisas que você quis esse menino. Mas eu quero falar para você nesta noite, que antes de tudo e acima de tudo, quando desejarmos os filhos e o tê-los na nossa vida, que a gente possa entender que precisamos consagrá-los ao Senhor. Que o motivo maior deve de ser devolvê-los ao Senhor todos os dias da sua vida. E o interessante é que quando Ana foi entregar Samuel, ela não imaginou, ela não sabia que ela teria outros filhos. Orou anos, viu Penina provocando ela tantos anos. E quando ela tem Samuel, ela vai lá e devolve para o Senhor, é para sempre, vai ficar aqui. E ia uma vez por ano, levava uma túnica nova, mas Samuel não estava com ela, estava perante o Senhor para sempre. Mas Deus foi tão misericordioso que a Bíblia diz que
Eli, ele teve compaixão, e um dia ele orou para que Deus realmente pudesse dar mais filhos a Eucana e Ana, e Deus ouviu essa oração, e a Bíblia fala em 1 Samuel 2:21, que depois eles tiveram 3 filhos e 2 filhas, graças a Deus. Por que nós temos filhos? Primeiro, nós precisamos entender que os filhos não são nossos. A Bíblia diz em Salmos 127:3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Então, queridos, tenhamos toda a responsabilidade e zelo de entender que Deus confiou para nós algo que é tão precioso, que foi colocado aí na sua vida, e que você tenha entendimento. Se você tem o seu filho aí do seu lado, pode ser, né, que você esteja com a sua filha, a sua garotinha de 50 anos, entendeu? Talvez a sua filha caçula tenha uns 50 anos. Eu achava muito engraçado, quando eu via as mulheres conversando e dizia, que idade tem a tua caçula? 50. Eu falei, ai meu Deus, eu já estou quase chegando a isso. Daqui mais um tempo, passa o tempo, eu vou dizer que a minha Rebequinha tem 50 anos, entendeu? Então eu não sei que idade tem aí, mas se você está com seu filho, não importa a idade, olha para ele, dá um abraço, ele está do seu lado, diga, você é precioso, você é um tesouro que Deus me deu. Se não está com seu filho, abençoa a mãe dos seus filhos que está com você e diz, você é mulher com muito valor, porque em ti, através de ti, veio um tesouro na minha vida, de um valor precioso, amém? Ok? Então, talvez você já tenha ouvido esse ditado, que diz assim, nós não criamos nossos filhos para nós os criamos para o mundo. Ou seja, eles vão criar asas, as asas vão crescer, vão bater asa e vão voar. Olha, isso é para quem é do mundo. Mas se nós entendermos o princípio da eternidade, nós saberemos que não somos e nem vivemos para este mundo. A nossa pátria é o céu, a nossa cidade, o nosso destino eterno é o céu, é a Nova Jerusalém. Então é para lá que nós devemos pensar que nossos filhos irão. E é para lá que nós devemos pensar que os nossos filhos, ao saírem da nossa presença, eles serão cada dia firmados naquilo que como pais ensinamos, e eles irão à Nova Jerusalém. Uma outra coisa que como pai você precisa, e mãe no seu coração, é dizer que muito mais importante que esse registro que você tem do seu filho, ou o seu próprio registro, porque se você não tem, você não é reconhecido nessa terra, você não faz coisa alguma, sem uma certidão que te dê legalidade, que você existe, que você é um cidadão dessa terra, que como mãe e pai, sabe quando foi a tua alegria, quando você foi fazer no cartório aquela certidão, que a tua alegria maior como mãe e pai é, eu viverei todos os dias, eu lutarei diante da presença do meu Deus, dia e noite, para que o nome dos meus filhos estejam escritos naquilo que é eterno, no livro da vida, para todos sempre, amém, queridos? Que você realmente chore por isso, ore por isso e diga, Senhor, eu não me conformo com eles apenas cidadão desta terra, porque nós não somos deste mundo, mas eu verei todos os meus filhos para a glória de Deus na eternidade, amém? E se você entender que o princípio da eternidade, nós vamos saber que estamos vivendo e vamos criá-los para aquilo que é eterno. Focamos naquilo que é eterno na vida deles. Então, dessa maneira, se você tiver esse princípio no seu coração, com certeza você vai criar os seus filhos dentro deste princípio, preparados para a eternidade. Caso isso não seja um princípio na sua vida, será uma dificuldade maior. Se os teus filhos... Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando criar por princípios da eternidade. Não estou falando para você criar o teu filho na religião. Porque tem gente que como religioso, luta para permanecer... trazendo o filho para a religião. Não é para a religião, é para a entrega. Sabe aquele ato que você faz aqui quando a criança vem e é apresentada ao Senhor? Aquilo não pode ser uma transferência da sua antiga religião, aonde você levava o seu bebê, porque eu passei por lá, não quero ofender ninguém, eu vim por esse caminho, onde fomos levados quando bebê para sermos batizados, porque se não fôssemos batizados, seríamos pagãos. E se então, para ser cristão, a gente precisava ser batizado. E sabe que muitas das vezes os pais sobem a esse altar com essa mesma mentalidade. Eles vêm apenas para um ato religioso. Eles vêm aqui e entregam os filhos, levanta para cima e diz que é do Senhor. Mas aí o Senhor faz uma coisa que tu não estava esperando, tu está amaldiçoando a Deus. Como se Ele não fosse Deus, como se Ele não fosse bom. E aonde estava quando Ele fez aquilo? Mas aquele filho, tu deu ou não deu para Deus?
Foi com entendimento? Se não foi, não vem para cá fazer o teu filho ser levantado para cima e dizer, eu entrego essa criança ao Senhor. Porque se ele foi, ele é do Senhor. E o Senhor faz dele aquilo que ele quiser. Amém? Se você não tem esse princípio, então, da eternidade, vai ser difícil. A gente viu ali, né, os filhos, via a Josiane, né, a caçulinha lá da avó, né, que a Josiane, quase 50 anos, a caçula, né, agradecendo a mamãe dela, dizendo, mãe, obrigada, porque você me ensinou os princípios. Está aí a Josiane, anos servindo o Senhor, ensinando os seus filhos esse mesmo princípio. Então, que realmente isso possa acontecer na sua vida, e que nessa noite o Senhor te levante neste lugar, como mãe, como um pai, que a eternidade queima no seu coração, e levar os teus filhos, juntamente contigo para a eternidade, será o teu alvo, o teu projeto, e você não abrirá mão de nada, e não se entregará diante de Satanás. Amém? Vamos ler então a biografia de uma mãe, que me chamou bastante atenção, e eu quero ler para vocês. Eu quero ler para vocês a biografia de Susana Wesley. Porque, bom, ela teve 19 filhos, e 10 morreram. Então ela criou 9. Mas não morreram apenas na hora que nasceram, alguns tiveram um tempo maior. Em um período de 4, 5 anos, ela perdeu vários desses 10. Então, as crianças foram morrendo. E entre esses 9 que ela criou, tinha uma menina que ficou paralítica, porque houve lá alguma coisa, um descuido de alguma funcionária que estava cuidando da menina. E essa menina sofreu um acidente, ela se tornou paralítica. Mas essa mulher, ela passou por muitas privações financeiras, porque o seu marido não sabia administrar a casa. Então, às vezes, ela tinha que prover o sustento da casa, devido à debilidade dessa área na vida do seu marido. E uma vez, então, eles tiveram a casa queimada. Se eu não me engano, 2 vezes. Mas nessa, foi algo muito feio. Eles passaram algumas perseguições por causa do evangelho. E uma noite, eles viram que a casa estava pegando fogo. E Deus foi misericordioso ali, e eles foram para a rua, pensa, saiu a família, saiu os filhos, e quando eles chegaram lá fora, eles perceberam que um menino chamado John Wesley não havia sido retirado. Se você tem fome pelo avivamento, conhece um pouco da história do avivamento, você sabe quem é John Wesley, né? Cadê os avivalistas aí? Sabe quem é John Wesley? Bem, você sabe, né? Ele marcou o mundo, ele marcou a geração dele, chegou até nós, aquilo que Deus usou ele para fazer. O que aconteceu? Eles, então, como família, ela tentou entrar 2 vezes na casa. Essa mulher, ela era frágil de saúde, e ela foi impedida, então, e eles começaram a entregar a Deus o John Wesley agora, para que Deus o recebesse, porque eles tinham certeza que não poderiam tirar a criança de lá. De repente, essa criança apareceu na janela, subiu em uma mala, apareceu em uma das janelas, aonde o fogo não tinha chegado, e os homens então começaram a fazer escada, ombro, cada um em cima do ombro do outro, e tiraram John Wesley. E quando isso aconteceu, claro que essa mulher criou todos os filhos no caminho do Senhor, mas ela teve entendimento muito claro: se John Wesley não morreu naquela noite, é porque Deus tem uma obra muito grande sobre ele na terra, para anunciar a palavra dele. E eu quero falar para você, se você passou qualquer luta com seu filho, se você tem passado qualquer luta com seu filho, e Deus tem trazido livramento, querido, não é para você ficar cuidando dele como bezerro de ouro, mas é para você entender que Deus o livrou, Deus o salvou, para que ele realmente possa glorificar o nome de Jesus, e possa fazer a obra sobre a terra que Deus tem para ele. Olha, pensa como que ela se portava. Ela fez da casa dela uma escola. Durante 20 anos, por 6 horas por dia, ela dava aula aos seus filhos. Todos os filhos, quando chegavam na idade de 5 anos, ela passava a alfabetizá-los. Só que o primogênito dela, Samuel, ficou 5 anos sem dizer uma palavra. Ele não conseguia falar, e ela foi investindo, ela foi crendo, ela foi abençoando, e Samuel tornou-se uma pessoa culta, aprendeu a falar, e a mão de Deus foi sobre ele também. Ela atendia os filhos individualmente, 1 vez por semana cada um. Olha que discipulado, sem mandá-la discipular, princípio da palavra. 1 vez por semana ela tinha tempo para cada um, para ouvir como estava a alma deles. Quando criança, ela orava para que Deus a usasse para acender uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhasse por todo mundo. Essa era a oração dela quando criança.
Deus respondeu, mas ele respondeu não da forma como ela imaginava. Porque Deus a chamou para servir como mãe. Porque a oração foi respondida através de John Wesley. Ele anunciou o evangelho a toda a Inglaterra, ele anunciou o evangelho a todo mundo. E aquilo que ele fez chegou até nós. Quando ela tinha 9 anos, ela sentou no coração ter 2 horas de oração por dia na presença de Deus. Quando ela tinha quantos anos? 9 anos. Então ela sentou e ela permaneceu tirando essas 2 horas na presença de Deus em oração durante criança, adolescente, jovem, esposa, sem nenhum filho, com 1 filho, com 2 filhos, com 3 filhos, dando à luz a 19, cuidando dos sepultamentos de alguns e criando 9. E entre eles, uma que ele tinha um cuidado especial, um tempo maior para ela poder cuidar dessa criança. Mas diz que ela nunca abriu mão dessas 2 horas de oração. E quando perguntaram para ela, como que nas 24 horas do dia, da vida dela, ela podia fazer tudo aquilo que ela fazia. Pensa, gente, ela era uma professora, ela era uma educadora, ela era mãe, ela era esposa. Olha, ela começou a reunir as crianças na casa dela, os filhos, os próprios filhos, que só os filhos davam uma célula, né? Ela começou a reunir eles, e toda semana ela reunia, para que eles pudessem ler a palavra de Deus. Uma das coisas que ela fazia, quando as crianças aprendiam a falar, e aprendiam a ler, 2 coisas ela se ensinava. Quando eles aprendiam a falar, a primeira coisa que ela ensinava era eles a orar. Então eles oravam desde cedo. E quando aprendiam a escrever, quando eram alfabetizados, passavam a ler a Bíblia. Os irmãos mais velhos liam a palavra para os caçulas, porque ela não conseguia ler a palavra para todos eles. E ela passou a reunir a família então na sua casa, e os vizinhos começaram a ir para lá, até que um dia eles estavam com 200 pessoas reunidas na casa. Aí não foi mais possível, foi quando eles então, Deus os levantou como uma igreja. Então eu quero falar, mulher de Deus que está aqui nessa noite, se a eternidade queimar dentro do nosso coração, nós veremos o que Deus é capaz de fazer em nós e através dos nossos filhos. Amém? Bom, rapidinho eu quero ler algumas coisas que ela tinha na vida dela, como que chamavam pérolas de Susana. Ela tinha, a criança, ela tem que ser disciplinada. Ou seja, ela falava, a criança é obstinada por natureza, e você tem que tirar a obstinação dessa criança, né, com sabedoria que vem de Deus. Criança não pode ditar o ritmo da casa, era coisa que ela tinha. Criança tem horário para ser colocado na cama, né? Mas hoje os bichinhos, né? Oh, meu paizinho, os pais estão virando os olhos. O marido e a mulher nem conseguem fazer aquilo faz um tempão, sabe? Mesmo porque aquela criança não deixa. Quando ela vai dormir, às vezes é o pai que tem que ficar com ela, às vezes é a mãe que tem que ficar com ela fica lá fazendo charme, e a vida do casal vai esfriando, e essa criança manda na casa. Ela falava, criança tem que tomar remédio sem reclamar. Ela elogiava e recompensava o bom comportamento. Ela preservava a privacidade dos irmãos. Um tinha que respeitar a vida do outro irmão. Talvez, não sei como é na sua casa, né? Mas tem algumas casas que um está batendo, né? E a mãe era a mãe que queria bater, não estava conseguindo. Fala, dá-lhe mesmo na cara desse teu irmão, entendeu? Você não presta mesmo. Mas preservava os irmãos, preservava a carteira do pai. Ela ensinava os filhos a ter privacidade. A carteira do pai era algo privado. Sabia que tem muita criança que pega lá na carteira do pai? Sabe por que ela pega na carteira do pai? Porque ela falou, mãe, posso comprar tal coisa? Hoje ela diz, não tenho dinheiro. Amanhã ela fala, compra aqui, filho. Oi, mãe, conseguiu dinheiro. Não fala nada. Mexi no bolso do dinheiro do teu pai. Tem aquela pegadinha lá na carteira, ele não viu. E aí nós vamos ensinando essas coisas para os nossos filhos, tá ok? Não faça as promessas sem cumprir, mais algumas coisas, mas chegamos aqui e vamos voltar àquilo que cremos que Deus realmente tem nos chamado nesse tempo. Bom, o que muitas das vezes acontece? Nós temos desespero pela maternidade e desespero na maternidade. Então, pensa, pela maternidade.
e na maternidade. De que maneira? Ana, ela teve desespero pela maternidade. Ela desesperou-se, ela quis muito ser mãe. Mas ela não teve desespero na maternidade. Porque quando aquela criança nasceu, ela sabia muito bem o propósito, ela sabia muito bem como criá-lo e sabia muito bem o tempo de deixá-lo ali diante da presença de Deus. Então, esse desespero na maternidade, ela não passou. E assim como pais, nós também temos esse desespero. Alguns de vocês estão aqui nesta noite, né? Não sei se... Sei que de manhã nós tínhamos um bom número de pais desesperados pela maternidade. Tínhamos vários casais com problema de esterilidade. Às vezes a gente fala, as mulheres que são estéreis, muitas das vezes é um problema com o marido. E muitas das vezes esses maridos, às vezes, eles não querem vir para frente pedir oração, porque é constrangedor, eu não sei se eles se acham meio diminuído por causa da pressão, é coisa, querido, humilha na presença de Deus, não importa o que as pessoas vão falar para você, entendeu? Se o problema é com você, marido, venha para frente, receba oração e receba a cura que vem de Deus. Então, Ana... como pais, nós temos esse desespero, alguns pela maternidade, mas outros, a maioria, tem desespero na maternidade. A criança nasceu e agora o que fazer? Nós normalmente queremos que essas crianças possam ser mantidos salvos dos perigos, de todos os perigos. Nós fazemos qualquer coisa para que os nossos filhos sejam salvos, estejam bem. Nós gostamos de cuidar deles para que a gente não passe vergonha com eles. E aí é muito interessante, né? Normalmente, você não quer passar vergonha com ele, você repara no filho do seu vizinho, você repara no filho do seu parente, e aquilo que ele faz, você olha, meu Deus, meu filho nunca vai fazer. Quando você se dá por conta, ele está fazendo igualzinho, mas igual, sabe? Até parece que estava morando lá naquela casa. Você tem também o desespero, né, na maternidade, muitas das vezes, para que tudo vá bem com ele, que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele seja saudável, que ele aprenda na escola, esse monte de coisa que passa na cabeça dos pais. E quando eles crescem, nós pensamos que esse nosso desespero na maternidade vai passar, vai melhorar. Mas não melhora não, né? Em alguns casos até piora, sabe? E aí nós vimos que nós passamos a ter os mesmos desesperos. Queremos salvar os nossos filhos dos amores que eles têm. Algumas mães estão com aquele marmanjão enorme, aquele barbudo, tem não sei quantos anos, mas ela ainda está na bochecha dele. Filhinho, tu diz, filhinho, que a mamãe é a única mulher da tua vida, que tu nem está pensando em casar. Ele fala, mãe, tu não é faz tempo, entendeu? Mas muitas das vezes tem essa coisa, né, desespero pelos amigos, pelas amizades dele. Isso é válido no sentido que você tem que deixá-los a ter amigos, mas claro, que esses amigos precisam ser uma boa influência para eles. Então, nesse sentido, você precisa vigiar, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, realmente, você tem que estar muito atento que tipo de companhia os seus filhos têm andado. Às vezes, nós queremos salvar, inclusive de atos que eles deveriam ser responsabilizados. Nós queremos protegê-los de todo sofrimento. Geração que não sabe sofrer. É essa a nossa geração. É a geração que não pode passar necessidade. É a geração que não basta ter, mas quando tem que ser o melhor para ter. Sabia que, de uma certa maneira, isso faz com que haja uma geração enfraquecida e uma geração que muitas das vezes negocia os seus valores do reino de Deus para evitar qualquer sofrimento, para evitar qualquer exposição na sua vida. Fazemos de tudo, então, para evitar. Mas os nossos filhos precisam saber o valor de cada coisa. Por exemplo, né, hoje de manhã deu bastante para falar da Midian, né? Não deu para falar de todas, que ficou bastante corrido, mas vamos falar um pouquinho da Midian, mas ela não estava para ouvir de manhã, entendeu? Bom, quando eu tinha a Midian pequenininha, quando nós chegamos na igreja, nós tínhamos um casal muito amigos nossos, chamado Paulo e Sônia, alguns de vocês conheceram. Ele tinha um menino um pouquinho mais velho que a Midian, né? Pouca coisa. Então era assim, uma beleza. Sobrava para a Midian usar o tênis dele. Ficava apertado no pé dele, vinha para a Midian. Só que o tênis dele era um quichute. Quem foi do tempo do quichute? Lembra? Então, tem as fotos da Midian no seu quichute, né, naquele agasalho bem surrado, e o quichute do Rafael. Mas foi ótimo, porque o quichute foi treinando ela. Quando ela foi para a escola, eu só tinha dinheiro para comprar o tênis para ela no Planeta Pé. Quem lembra do Planeta Pé?
Era um dos tênis mais baratinhos que tinha. E ela às vezes chegava em casa e chorava porque os amigos estavam rindo, fazendo bullying, né, com a minha filhinha, coitadinha, por causa do planeta pé. Falei, fica feliz, minha filha, que tu tem pé para botar planeta pé. Dá glória a Deus, entendeu? Ela queria muito aliança, anelzinho, prata fina naquela época, tem prata fina, prata arte, não sei o que mais agora. E ela chegava e falava, ai, as minhas amigas, mãe, estão com um anel, estão com isso, estão com aquilo, elas têm tudo, eu não tenho nada. Aí eu falava, olha, minha filha, não quero, se você está aqui pagando aluguel, eu quero trazer uma palavra profética sobre a tua vida. Alguns de vocês estão pagando aluguel pela má administração das suas finanças, pela infidelidade diante do Senhor. Mas o Senhor te diz nesta noite, volta o teu coração para mim, filho meu. Volta o teu coração para os meus princípios. E eu é que te prospero nesta noite. Eu te darei a casa que tu tanto tem pedido na minha presença. Ser sábio naquilo que tem colocado na tua vida. Ser fiel naquilo que é meu. Entrega o que é meu. E eu dar-te-ei coisas que tu nem sequer pensa ou imagina. Amém? E eu falava isso para ela, falei, filha, nós não podemos comprar essas coisas, porque tudo que tem, nós estamos investindo para poder ter uma casa. Como que eu fui aprendendo isso? Com o Odilon. Porque era assim, eu estava grávida delas, olha, era a data de aniversário, era porque eu descobri que estava grávida, é porque elas iam nascer, e o Odilon chegava para mim, amor, comprei um presente. Falei, ai, que bom, amor, o que é? Um pneu novo para o carro. Eu, o quê? Amor, como que eu vou botar vocês na estrada com um pneu ruim? Então, eu estou cuidando da vida de vocês, eu precisava comprar o pneu. Aí eu falei, tá bom. Gente, isso era uma coisa que ele foi fazendo mesmo, eu sou muito grata. Eu entendia todas as vezes, não, mas como eu agradeço a Deus, porque eu sabia que Ele estava investindo para que a nossa família pudesse viver dias melhores no sentido de necessidades serem supridas. Quando a Medi nasceu, a gente tinha moto, então nós não podíamos mais ir de moto para a igreja, a gente ia de ônibus, ficava nos pontos de ônibus, no domingo 40 minutos esperando. Então eu sabia que aquilo que ele estava querendo fazer era algo para nos abençoar como família. Então, por causa desse princípio, eu passei para ela. Quando ela chorava, eu falava, filha, não dá. Talvez um dia, sem querer falar mal, mas talvez um dia, as suas amigas, elas não vão poder morar em cima do anel que elas estão. Então agora, eu não posso te dar nada disso, porque é tempo de comprarmos uma casa, para ter um lugar para você morar. E isso tem um preço para acontecer. Às vezes ela chegava e falava, ai mãe, me dá dinheiro, eu quero comer aquela comida lá da cantina, o lanche da cantina. Todas as crianças estão comprando. Falei, filha, mamãe vai te dizer uma coisa, fica bem feliz que Deus tem dado dinheiro. Papai e mamãe compraram uma dúzia de ovos. Todo dia era um ovo na hora do lanche. Pensa, quantos dias dava aquilo? 2 semanas? E saía ela com o seu potinho e ovinho cozido. Isso foi uma bênção, gente. Então, às vezes, nós queremos livrar os nossos filhos do sofrimento. Então, nós precisamos entender que eles precisam saber quanto que custa as coisas. Que aquilo que ele quer tem um valor. Porque ele não sabe o valor, ele não sabe o preço. Você se mata comprando, ele não valoriza aquilo, ele não cuida, ele não zela, porque ele não sabe esse preço. Não sejam super protetores, ensine a responsabilidade para os seus filhos. Por exemplo, a Thalita, ela estudou na pré-escola da Shalom, e depois não tinha a série, né? Ela precisava ir para o primeiro a 4º ano, naquela época, e ela foi estudar, então, lá no Jardim Europa, onde a Midian estudava, na escola municipal. E foram iniciando séries na escola, e ela pôde voltar, então, para o 4º ano. E ela falou, mãe, deixa eu voltar para Shalom, ela gostava demais da escola. Eu falei, tá bom, filha, você vai voltar para Shalom, só tem uma coisa, o 4º ano, a 4ª série na Shalom, é só de manhã. E você parece que gosta um pouquinho de dormir. Hoje a gente já riu bastante com ela de manhã, porque ela estava aqui. E você parece que gosta um pouquinho de dormir. Ela dormia. Se deixasse, ela ia dormir a manhã inteira. E eu falei, então você, é só pela manhã, você vai estudar. Só que tem uma coisa, eu nunca vou te chamar. Tu vai colocar relógio para despertar. Pensa que idade tinha essa guria? 9 anos, mais ou menos. Tu vai colocar o relógio para despertar, você vai colocar o teu uniforme, e você vai arranjar o lanchinho, e você vai atravessar 1º de maio sozinha. Naquele tempo ainda dava, agora a gente está com medo de deixar eles com 15, 14 anos atravessar 1º de maio. Tem as mãezinhas que levam os filhos para atravessar ali na 1º de maio, entendeu? E olha, gente, eu deitei e dormi, mas descansei em Deus. No outro dia, quando eu acordei, já fazia mais ou menos alguns minutos daquilo que seria o horário, eu saí lá, fui direto para o quarto, não estava, fui lá na frente, lá estava ela, já tinha atravessado o 1º de maio no meio da quadra. Seu uniforme, tudo prontinho. Nunca, porque eu falei, se um dia você não acordar, você volta para o Jardim Europa. Nunca essa menina deixou de acordar pela manhã cedo. Aquela dorminhoca mudou de um dia
para a noite, porque a responsabilidade foi dada para ela. Então, e com isso, para a glória de Deus, nunca chamei nenhuma das minhas 3 filhas, todas elas acordaram sozinha, nunca, e nem para a escola, nem na escola nessa fase, nem depois faculdade. Quando eu chegava no quarto, elas já haviam saído mesmo para fazer o que tinha que fazer. Façam eles entender que nem sempre será do jeito que eles querem, mas que realmente eles aprendam a confiar que o Senhor os tem ajudado. Lembre-se, você não está criando os seus filhos para você. Já falei, está criando primeiramente para Deus e, consequentemente, está criando como cidadão nessa terra que as pessoas gostem de estar com eles. Sabe? Porque se ele continuar essa criança chata quando criança, depois é aquele adulto que ninguém quer por perto. Então, arruma essa chatice dessa criança, sabe? Faz essa criança ser educada, ensina essa criança a cumprimentar. Gente, até hoje as meninas falam, mãe, pelo amor de Deus, já cresci. Porque às vezes eu olho, eu chego, eu já cumprimentei. Eu já dei beijo, porque toda a vida era assim, chegava num lugar, cumprimentou, não, vai lá e vai cumprimentar. Ai, mãe, aquilo é chato, mesmo sendo chato, cumprimenta, entendeu? É educação. E essa educação veio para dentro da nossa casa, para a glória de Deus. Gente, nós nunca dormimos sem dar boa noite uns aos outros. E nós nunca acordamos se nós estamos juntos, a não ser que os que acordam vão trabalhar, mas se é um dia que está toda a família, todo mundo vai lá dar bom dia. Então, isso é uma questão de educação, sabe? Não deixe seus filhos dormir de qualquer jeito, sem a tua bênção, sem o teu beijo, sem o teu boa noite. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos criá-los de tal maneira que as pessoas queiram que eles estejam por perto. Não crie seu filho de tal maneira que quando alguém convida ele para o aniversário do seu filho, está lá um menino de uma família, completando 5, 6 anos, e o seu filho foi convidado. Mas o casal entregou, e só não disse isso para você, mas ele entregou o convite dizendo, tomara que não vá, tomara que não vá. Meu Deus, porque se ele for, ele vai arrebentar com tudo. Se ele for, ele chega lá, ele fala, ai, que bolo bonitinho, deixa eu botar o dedo, mãe, eu quero lamber. A mãe falou, ele é tão fofinho. Sabe o que é? Que ele está com sono, então não pode contrariar. Aí ele chega lá e fica revoltado por alguma situação, e você diz, sabe o que é? Ele dormiu demais. Quando ele dorme demais, ele faz isso. Aí ele chega lá e está nervoso por uma série de coisas, e você fala, sabe o que é? Porque está nascendo dentinho. Aí depois, quando nasceu o dentinho, você, ele morde porque ele tem dente. Sabe? Sempre tem uma desculpa para criar aquela criança que no começo parece uma criança, mas daqui um pouco você vai ver que aquilo não é mais criancinha, você está criando uma crioncinha. Já virou uma onça aquela criança faz tempo, e você já não sabe mais como domar. Então crie os seus filhos de tal maneira que as pessoas, se no aniversário as pessoas dizem, que pena, eu queria muito que ele estivesse aqui, porque ele é bem-vindo. Cuidado com a superproteção e por causa dos confrontos na criação. Às vezes, ou na maioria de filhos desequilibrados, está ligado à falta de acordo dos pais. Gente, falta de acordo dos pais é um problema terrível na criação dos nossos filhos. Sabe, é uma desgraça que nós fazemos sobre a vida deles. Porque os nossos filhos serão saudáveis em toda a sua maneira de viver se os pais estiverem em acordo. Então, o que acontece? Um corrige, o outro acaricia. Não vou falar, né? Mas eu vou falar, né? Não vai dar cadeia. Um bate e o outro passa a mão, entendeu? Não é para você bater, porque bater muitas das vezes você espanca, é para você corrigir. Corrige com vara, mas não para não colocar a tua ira para fora, mas para que aquela criança sinta que aquela correção é verdadeiramente porque você a ama. E como Deus corrige os seus filhos que o ama, você também vai corrigi-lo de uma maneira saudável, como Deus assim faz. Amém? Às vezes um diz não e o outro fala sim. Bom, pensa, independente da idade dos teus filhos, eles sempre vão correr para a parte mais fraca. Se ele sabe que o pai sempre diz sim, ele corre para o pai. Se ele sabe que a mãe que sempre diz sim, ele vai correr para a mãe, porque as crianças são muito espertos. Bom, eu já fui tido uma vez, né, na vida, como a bruxa. Pensa, não sei porquê, né, gente? Porque nem cara eu tenho disso, entendeu? Mas tudo bem. Aí, o que acontecia? As meninas vinham para mim e falavam, mãe, posso fazer tal coisa? Eu falava, não. E na igreja que ela correria, elas corriam lá no pai delas, que estava atendendo alguém. Falava, mãe, pai, posso ir lá dormir na casa, almoçar na casa de alguém? Ou de lá naquela correria, não estava prestando atenção, coitado, cuidando das coisas. Falava assim, vai. Aí ela voltava, mãe, eu vou porque o pai disse que eu posso. Mas eu te pego, sabe? Aí eu falei, tá bom, então você vai. Olha, nunca tive crise com o Odilon
nesse sentido, briga. Mas eu lembro que eu orei para Deus. Falei, Deus, por favor, eu estou ficando com cara de bruxa, de má. E o Odilon já é a coisa mais querida mesmo, entendeu? Ele vai ficar cada vez mais querido. Aí vai ser, né? Quanto mais tem, mais você acrescentado. Eu tenho tão pouca coisa de queridice, vou ficar cada vez pior. Falei, me ajuda, Senhor. E aí um dia o Odilon chegou para mim e falou assim, olha, amor, eu reconheço que eu tenho errado diante de Deus e diante de você. Falei, mesmo? O que aconteceu? Ele falou, olha, eu sei que eu tenho pintado você como uma mãe muito má, e as meninas têm preferido estarem comigo, mas isso não é justo, porque eu estou deixando elas fazer coisas que você não deixa. A partir de hoje eu mudei isso. Ai, que coisa boa. Eu já sabia que ele tinha mudado, ela chegava, mãe, posso estar no lugar? Posso almoçar na casa da fulana? Não. Aí correu lá no pai, pai, eu posso almoçar na casa da fulana? Filha, o que a sua mãe respondeu? Não. Então não pode, é o que ela disse. Ai, glória a Deus. Quando ele começou a dizer não, 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 elas queriam inverter. Aí elas vinham para mim. Aí, mãe, eu posso em tal lugar? O que teu pai disse? Não, então é não. Entendeu? Então, que você realmente possa entender que é importantíssimo, é necessário que exista acordo entre vocês, os pais, se vocês querem ter filhos, bendito, sobre a terra. Amém? Vamos lá. Se seu filho é mais importante que o seu esposo, ele está no lugar errado na sua vida. E por quê? Porque eles vão sair da sua vida mais rápido que você pensa. Eles vão crescer e eles vão arrumar aqueles com quem eles vão se casar. Então, cuidado. Hoje de manhã a Thalita estava aqui, ela pôde falar pessoalmente. Assim, nessa área, o Odilon sempre me honrou muito. E para a glória de Deus, eu creio que eu tenho honrado. Mas ele tem uma maneira muito prática de mostrar para as meninas como que ele me honrava. E a Thalita contou muito bem de manhã, né? Porque ela viveu a experiência. Ela disse que um dia ela viu um pedaço de carne maravilhoso que ele estava cortando entre a carne que ele tinha feito. E ela falou, papai, dá essa carne para mim. Ele olhou para ela e falou, não, filha, esse primeiro pedaço de carne, o melhor é para sua mãe. Porque um dia vocês vão casar e vão embora dessa casa. E a tua mãe vai ficar comigo para sempre. Amém? E ele disse, hoje ela de manhã, ela disse, ainda bem que agora tem o Anderson para me dar um pedaço de carne. Só aí, porque agora é você que vai ficar com ele para sempre. Entendeu? Então, ele tem uma maneira muito prática. Pode estar lá em casa, quem tem, gente? Tem visita. Eu acho a coisa mais linda, eu nunca pedi isso. Ele vai lá, traz o melhor pedaço de carne e põe no meu prato. Então, as meninas perceberam dentro de casa que o meu esposo, para a glória de Deus, me honra primeiro do que elas. Porque, gente, cuidado com essa história de querer honrar filhos primeiro que os pais. Você vai arrumar um problema. Isso não é honra, isso é bajulação. E bajulação é diferente de honra. Então, se você quiser honrar a sua esposa, se você quiser honrar os teus filhos, primeiro honre a Deus. Comece a honrar a sua esposa, comece a honrar o seu esposo, esposa, e depois passe a honrar os seus filhos. Ele não é... Era aí que eu estou perdida aqui na coisa. Eu só olhei para ali, eu vi que era 19h45, perdi aqui. Mas vamos lá, vamos voltar. Viva o seu casamento de tal maneira que quando eles saírem da sua casa, você ainda tenha muita coisa para viver junto e para fazer com o seu marido. Não viva de tal maneira que quando eles saiam de casa, vocês dois sejam uns desconhecidos. Vocês olhem para a cara um do outro, então uma esposa pergunta, quem é você? Não sei. E você quem é? Porque vocês estão tantos anos juntos como os desconhecidos. Vamos lá. A criação, ela precisa estar baseada em princípios. E não somente a oração estará a nossa vitória. A oração sempre precisará fazer parte. Mas não somente ela. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa vitória vai estar na nossa ação com os nossos filhos. E se a ação for contrária à oração, você poderá gerar uma reação completamente fora do esperado. Talvez você ore, talvez você jejue pela vida do seu filho. Tá, mas isso você faz lá diante de Deus. Quando você vem para frente do seu filho, te falta sabedoria para tratar com ele. Talvez você peça oração porque ele não tem dificuldade na escola e você quer que os professores orem por eles, os líderes, os pastores. Mas o que adianta você ficar pedindo oração? O que adianta você ficar jejuando por ele se você não cuida das suas palavras? E você olha para esse menino, você olha para essa menina e fala, você não vai passar de ano mesmo. É mais um ano que você está com essa dificuldade, seu burro. Se cada um gera segundo a sua espécie, quem o gerou?
Então, cuidado quando você o está chamando assim. E lembra que a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que o bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 19, 21. Então, faça da sua oração uma realidade com aquilo que você fala dentro da sua casa. Amém? Para que Deus possa respondê-la. Não é pelo tanto que você fala de Deus para os seus filhos. Pais, alguns de vocês têm enchido a cabeça dos filhos, que alguns não querem mais nem saber de ouvir de Deus. De tanto que você enche. Da maneira como você fala, às vezes sem falta de sabedoria, mas eu quero te dar uma boa notícia. Não é pelo tanto que você fala de Deus para os seus filhos, e sim o quanto você fala deles para Deus. O quanto você falar para Deus a respeito dos teus filhos, e isso mudará a história deles, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Pais, nós precisamos compreender o valor da autoridade, ou seja, os princípios da autoridade não podem ser negociados em favor da amizade com os nossos filhos. Precisamos educar nossos filhos com autoridade e não autoritarismo. Quem educa como autoridade, que maneira que se comporta? Presta atenção. Autoridade, direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões. A autoridade dá ordens levando em conta a necessidade e características das situações e das pessoas envolvidas. Isso é que é autoridade. Agora, o autoritarismo toma decisões baseado na sua própria vontade. O autoritário é aquele que vai ter que avisar para o filho, que se ele não sabe que ele é pai dele, ele vai mostrar. Agora, quem tem autoridade não precisa dizer para o filho. O filho sabe, ele reconhece pela maneira como você se comporta, pela maneira como você conquistou, que realmente você é autoridade na vida dele. Os filhos, eles precisam de exemplo de autoridade sobre eles. Se os pais não exercerem essa liderança, os filhos buscarão em outras pessoas ou em outros lugares. A autoridade, ela está enfrentando uma crise muito grave nesses dias. Por quê? Porque boa parte dos pais hoje foram muito mal educados no passado, e eles não estão sabendo agora como educar e nem o que fazer para controlar a rebeldia dos seus filhos. Hoje, muitas das vezes, quem deveria estar comandando, está no comando. Muitas das vezes quem deveria mandar está sendo mandado. Hoje os filhos estão mandando nos pais. E os pais têm muito medo de exercer essa autoridade. Você já viu aquela cena do casal que foi na casa do outro, levou seu filhinho, eles tinham programado para sair de lá 9 da noite, mas quando é 8 horas eles têm que sair, porque a criança está cuspindo, comendo a bala e jogando fora, mordendo a bolacha. Eu quero só o recheio, mãe. Abre, o resto atira no chão, e o pai tomado de vergonha, se tiver vergonha na cara, entendeu? E a mãe, eles pegam a criança e vão embora, porque afinal de contas a criancinha está daquele jeito, destruindo a casa. E muitas das vezes, nós como pais não sabemos o que nós vamos fazer nessa hora. Queremos ser amigos dos nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa, papai e mamãe, você não é amiga dos seus filhos. Você é pai e mãe. Amiga é as amiguinhas delas, que não corrigem, que acobertam erros, que dão cobertura naquilo que estão fazendo. Se você é autoridade, mãe, tu não vai cobertar os erros dos teus filhos para com teu marido. Se você é autoridade, pai, tu não vai cobertar os erros dos teus filhos para com a tua mãe, para com a tua esposa, porque você sabe o valor e você não vai negociar princípios. Então você, ao falar para ele que ela vai tomar banho, ela vai tomar banho de verdade, que é isso que ela tem que fazer. Ela tem, ela não fazendo aquelas choradeiras para as tarefas, ela vai saber que é hora de fazer a tarefa. E aqueles, então, que gostam, gente, de chorar, bater a cabeça no chão, espernear. Você conhece essa espécie? Já conheceu? Já esteve lá pela sua casa, na sua parentela? Essa espécie é demais. Essa era a que eu mais reparava, gente. Eu ia nos mercados, eu via os pais com as crianças, eu via as minhas amigas com as crianças, e as crianças esperneavam, eu quero. Eu falava, credo, que vergonha. O dia que eu tiver filho, não vai fazer isso. Para a glória de Deus, tentou, mas não conseguiu. A dona Midian, então, vai no mercado comigo, numa certa idadezinha, e queria pegar algo sem pagar. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro, então ela queria pegar algo sem pagar, e porque eu trouxe ela para casa sem dar o que ela queria, ela veio, então, na 1º de maio, onde a gente morava, saiu do mercado. Vocês têm que ver a cena da guria. E todo mundo passando, ai, que bonitinha, mãe. Oh, que
aconteceu? Ô mãe, o que ela quer? Eu falei, nem te conto o que ela quer. Eu sei, quando chegar em casa, ela vai receber o que ela quer. Entendeu? Então eu falei para ela, saiu de dentro do mercado, eu já falei, ó, filha, quando você chegar em casa, você vai ser corrigida. Mas muito bem, nunca mais, filha, tu vai espernear no mercado. Eu te garanto, por mim e em nome de Jesus. Sabe? Tu não vai espernear. E a criança é muito esperta. Ela veio comigo, então, na 1º de maio, uma quadra chorando. Quando foi chegando perto de casa, mãe, a gente vai viajar, né? O que é que tu vai fazer quando chegar em casa? Arrumar a mala? Porque a gente ia para Taquaral, né? Lá em Monte Castelo. Aqueles lados lá da vó Sônia. E eu falei, vou arrumar a mala também, mas eu vou arrumar outra coisa em ti também, entendeu? E ela fazendo de tudo, chegou em casa me agradando, falei, agora, filha, vamos lá, temos que celebrar a disciplina, entendeu? Teve um momento da celebração de corrigir com aquela varinha. Eu tinha vara de marmelo, a gente ungia, levava para a reunião das mulheres, lembram? A gente mandava buscar no mato, tinha reunião de mulheres, nós ungíamos na reunião de mulheres, levava para casa. Gente, as crianças corriam e quebravam muito menos, às vezes, do que estão aqui. Porque, meu Deus do céu, é uma loucura, solta essas crianças aqui no tabernáculo. Sabe? Tá faltando. Eu não quero falar aqui para você. Se você consegue educar o seu filho sem usar a vara, glória a Deus. Eu não consegui, tá bom? Eu tive essa deficiência. Eu olhei lá na palavra que estava em Provérbios, diz que a criança entrega esse mês a vergonha da sua mãe. Diz que pode fustigar com vara que não vai matar, entendeu? Não é essas coisas que você vê na televisão, entendeu? Não é o espancamento, é a correção com a sabedoria que vem de Deus. E aí nós fomos viajar. Quando chegou, glória a Deus, quando chegou, nós paramos lá em Monte Castelo, na cidadezinha, no mercado, porque eu não me lembro, que eu lembrei, sei lá se faltou Nescau, alguma coisa. E aí a gente entrou. Ai, que delícia! Quando nós saímos do mercado, qualquer coisa que ela pegava, que eu deixava ela pegar de alimentação, ela falava assim, tem que pagaiar, mãe, tem que pagaiar. Tem, filha, tem que pagaiar. Ela aprendeu que no mercado não se pega nada sem pagar. Sabe, isso são princípios. Às vezes o teu filho chegou lá, de quem é esse lápis, filho? Do meu amiguinho. Ele te deu. Você não vai conferir, muitas vezes ele roubou aqueles lápis lá do amiguinho. E aquela coisinha inocente, aquela coisinha que vai chegando lá em casa, que parece que não tem nada a ver, e princípios vão sendo quebrados. E aí ela então foi lá na vitrine, olhou uma boneca e falou, mãe, deixa eu te falar uma coisa, mas Toquinho, o dia que tu tiver dinheiro, tu compra essa boneca? Falei, compro, filho, o dia que eu tiver dinheiro, não sei quando vai ser. Mas foi uma bênção, nunca mais essa guria sapateou no mercado. Entendeu? Bom, e a Thalita, então? Como a Thalita gostava muito da escola, da Shalom, e eu lembro que na pré-escola ela teve que sair, então ela foi estudar no Jardim Europa. Todo dia na semana, mais do que um dia, ela tinha dor na barriga. Agora eu cuidei, fiz chá, dei remédio, falei para a médica, dei medicação, nada resolvia. Um dia nós descobrimos como curar aquela dor de barriga. Meu Deus, tem uma coisa maravilhosa. Então levamos ela para a escola. Eu, Odilon, ela tinha ido no dentista, era segunda-feira, nosso dia de folga. Levamos ela no dentista e chegamos na escola atrasado, estava tudo lá combinado. E chegou na porta, quando chegou na porta, a guria, ai mãe, dor na minha barriga, me leva para casa, dor na minha barriga. Falei para ela, só tem uma coisa, eu te levo. Só da seguinte maneira, quando você chegar em casa, você vai ser disciplinada. E você sabe como que a mãe disciplina e o pai disciplina. Sabe o que ele tem lá em casa? Então você decide, cura a dor de barriga agora ou vai para casa para ser disciplinada. Ela, pode botar eu na escola, mãe, já está até começando a passar. Sabe? Entendeu? Então, realmente, isso faz com que você... Bom, agora por último, que hoje de manhã não deu tempo de eu falar, mas eu vou falar rapidinho aqui. Vou entregar a Rebeca, porque de manhã eu não entreguei, entendeu? Não deu tempo, ficou corrido, tão corrido como agora, entendeu? Mas, só vou falar uma coisa para você. Depois eu vou fazer um apelo, já estamos quase para o final. E aí, se você quiser vir no apelo, você vem. Se você não quiser vir, você pode ir para casa. Às 8 horas é o horário de terminar. E estou debaixo da bênção do meu marido. Ele que falou assim, não, amor, então termina lá perto das 8, hoje à noite, porque qualquer coisa libera na hora do apelo, tá? Então, daqui a um pouquinho a gente vai fazer um apelo. Então, é 20 horas, é a hora de terminar o culto. Você pode ir embora, se o apelo não tem nada a ver com você. Mas, se você quiser e crê que Deus está te tocando, você pode vir para frente, que nós teremos um tempo de oração. Então, a Rebeca foi assim, gente, essa Rebeca, ela apanhava 3 vezes no dia. 3 vezes. Não sei se você tem filho assim.
3 vezes. Gente, ser mãe, tu não pode ter preguiça. Sabe por que tem muito filho mal criado, mal educado, que os pais têm preguiça? Eles sentam o traseiro na cadeira, e a criança quebra a cadeira na igreja, a criança dá tapa no outro. Ai, mas tem que sair daqui, eu estou adorando ao Senhor, sabe, está tão boa essa adoração, mas você tem que sair para fazer a celebração, às vezes na hora do culto. Quantas das vezes eu celebrava o Senhor e celebrava no banheiro com elas, entendeu? Aí a Rebeca chorava, apanhava 3 vezes por dia. Menina difícil de quebrar o queixo, era queixo duro, sabe? Então, e era a terceira eu já estava mais cansada, né? Então eu tinha que ser incansável. E aí, quando eu ia celebrar, ela gritava assim, gente. Ela gritava bem assim: ai, tu vai me matar, eu estou morrendo. Porque no muro da nossa casa tinha uma vizinha chamada Célia. Acho que não estão aqui, a Célia, mas hoje eles congregam com a gente. Glória a Deus, converteram de manhã, estava o Gil, o filho dela. E ela gritava. E um dia eu fui lá na Célia, falei: Célia, é o seguinte, você ouve os gritos? Ela: eu ouço, mas eu também corrijo os meus filhos. Eu falei: então tá bom, é porque eu vou avisar ela agora que tu já sabe, tá? Porque quando eu celebrar ela vai parar de gritar isso. Tá? Aí eu cheguei lá e falei, um dia fui corrigir ela: ai, tu vai me matar, eu tô morrendo. Eu falei: filha, grite quanto você quiser, a Célia já sabe que tu não vai morrer, entendeu? Então tu vai ser celebrada. A partir daquele dia, nunca mais gritou daquela maneira. Apanhou que nem cordeiro, indo calado pro matadouro, entendeu? Porque realmente tirei para a glória de Deus essa situação, tá bom? Ai, gente amada do Brasil. Vamos embora agora. Você não é amiguinho do seu filho, você não é amiguinha da sua filha, tá ok? Corrige ele como pai, porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos corrige como pai. Que se nós estamos sem correção, nós somos bastardo. E nós temos tanto... Sabe por que os pais têm medo de exercer autoridade? Eu tenho medo de perder o meu filho. Eu tenho medo que ele vá para o mundo. Eu tenho medo que ele use drogas. Gente, a maioria que faz essas coisas é porque está sem limite. Ai, eu tenho medo de não dar o celular para ele, porque pobrezinho, todos têm, todos fazem aquele joguinho. E afinal de contas, eu preciso dar o celular, porque eu preciso ser ele também. Dá-lhe um celular daquele que só faz ligação e mensagem. Entendeu? Dependendo da idade dele. Eu não consigo entender crianças com 6, 7, 8, meninos de 10 anos com os iPhone na vida deles, com celular, com internet, brincando com uma arma de fogo, entendeu? Na mão, e os pais não conseguem colocar limite, porque às vezes surraram muito você, e aí você se tornou um pai. Quando eu tiver meus filhos, nunca eu quero surrá-los, porque afinal de contas meu pai me surrava, meu pai me maltratava. Você vem e começa a criar essa criança sem limite nenhum. Então entenda que ele realmente precisa desse limite. Não tenha medo. Como pais, nós estamos apavorados nessa geração com relação aos limites. Bom, muitas das vezes existe na nossa vida a busca incessante pelo filho. E quando nós o temos, eles chegam e eles passam a tomar o lugar de Deus. Isso é um problema seríssimo. E eles tornam-se o nosso bezerro de ouro. Nós passamos a adorá-lo mais do que a Deus. Nós deixamos de vir à casa de Deus, que os pobrezinhos vão ter uma febre daqui uma semana, mas então a gente já não vem hoje para evitar a febre da uma semana. E nós vamos deixando de servir a Deus, e aquelas crianças vão ocupando o tempo de Deus. E um filho não pode abalar a sua fé. O filho não pode abalar a sua fé da seguinte maneira: porque você não tem. Alguns não têm filhos, têm desespero pela maternidade, mas aquilo não abalou a fé de Ana. Ana ia de ano em ano sacrificar ao Senhor. Ana ia estar diante daquilo que era a sua parte, diante da presença de Deus. Então talvez você esteja aqui nessa noite, o fato de você não poder gerar filhos, eu quero te dizer, não pode abalar a tua fé. Talvez você já teve o seu filho e você o perdeu. Isso também não pode abalar a sua fé. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja Deus. Com relação à nossa vida, quem nos acompanhou desde o começo sabe que quando a Midia tinha 3 anos, nós dei à luz então um menino chamado Israel, e nasceu com um problema cardíaco, e no 3º mês fez uma cirurgia e o Senhor o tomou para si. E quando isso aconteceu, eu fui para a presença do Senhor, eu chorava muito, né? Algumas pessoas nem imaginavam, o Odilon nem imaginava que eu estava chorando muito por isso, e há muito tempo também já que ele havia partido. Eu chorava só eu e da presença de Deus, arrumava um canto para orar, ou arrumava horas para orar que não desse para perceber que os meus olhos estavam inchados. E eu então fui para a presença de Deus e eu disse: Senhor, eu vou continuar te servindo, isso não vai abalar o fato de eu te servir, porque eu sempre disse para Deus: eu não quero casar se eu casar para não te servir, me deixa solteira, eu quero ser Valnice Milhões. Era assim que eu dizia para Deus. Agora,
se eu casar, eu quero casar com um homem que te sirva de coração, e eu vou servir o Senhor junto com este homem todos os dias da minha vida. Então, quando Deus tomou para si Israel, eu falei: Senhor, eu não posso mudar a minha palavra, eu não posso impedir um ministério na vida do Odilon, eu tenho que continuar te servindo. Mas as pessoas na igreja nunca imaginarão o quão triste eu sou por dentro, porque quem perde um filho não pode ter alegria. E eu gostava muito de rir, eu tenho esse jeitão assim sério, né, meio bravo, que eu não sei porque que as pessoas acham isso, tudo bem, entendeu? Mas eu gostava muito de rir. Quando criança, com as minhas irmãs, nós fazíamos concurso de quem ria mais. Aí começava a rir, até que eu estava gargalhando. Então eu sempre fui muito alegre nesse sentido. E eu disse para Deus: o Senhor sabe que nunca mais eu vou sorrir desse jeito. E Ele então falou algo no meu coração que eu nunca mais esqueci. Ali o Senhor estabeleceu na minha vida ser uma adoradora. Ele disse assim para mim: filha, você vai me servir com criança ou sem criança, com filho ou seu filho, porque eu vou te mostrar pelo meu Espírito que a minha alegria sou eu, teu Deus. E tendo ou não tendo, você me servirá, porque você é uma adoradora. E a adoradora não adora a Deus pelo que ganha, mas adora por aquilo que Deus é. Amém? E Deus estabeleceu, isso não abalou a minha fé, para a glória de Deus. E eu tenho servido ao Senhor com alegria de coração, né? Então, mas nessa noite eu também quero falar, porque talvez você tenha perdido filhos, mas eu quero falar porque talvez você tenha perdido a sua mãe, seu pai. Hoje é dia das mães, e às vezes fica tão triste no coração das pessoas. E eu quero te falar que Deus fez uma cura também nessa área na minha vida. Eu perdi o meu pai com 10 anos. O meu pai era a realidade do amor na terra, entendeu? E eu o amava de todo o coração. E ele morreu aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos. E eu então passei a chorar a morte do meu pai até os 17 anos. Mas é por isso que eu amo a Deus, a obra dele, o poder do Espírito Santo dele. Um dia eu fui numa reunião pentecostal, daquelas que oravam em línguas. Naquela época a gente tinha muito medo de ver alguém orando em línguas. Agora só não tenho medo de ver. Eu amo essa coisa que vem do Espírito Santo. Mas naquela época cheguei numa reunião, me ajoelhei, e uma mulher veio da parte de Deus e disse assim para mim em profecia: e tu, minha filha, por que tu chora tanto por esse amor terreno, que era limitado, e não te deixa ser curado pelo meu amor de Pai eterno, que te guardará para sempre? Ali, para a glória de Deus, minhas lágrimas foram enxugadas. Nunca mais derramei lágrima alguma pela morte do meu pai. Então eu quero dizer nesta noite, se você está aqui, perdeu mãe, perdeu pai, e você tem alguma dor na alma a respeito disso, Deus vai trazer a cura. E a outra coisa que pode acontecer, que talvez o seu filho possa ser ou estar de maneira que você não imaginava. Sabe, aquela mulher cananeia tinha sua filha que estava endemoniada. Eu não estou dizendo aqui que seu filho está endemoniado, mas talvez esteja também, entendeu? Mas aquela mulher, ela estava em uma situação que ela não queria ver a filha dela assim. Mas aquela mulher cananeia correu para Jesus de Nazaré e pediu socorro a ele. E Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé, mulher, vai. E aquela filha foi liberta em nome de Jesus. E se você tiver fé nesta noite, o Senhor te diz: grande é a tua fé, ó homem de Deus, grande é a tua fé, mulher de Deus. Os teus filhos são herança do Senhor, e aquilo que está de promessa sobre eles que não cumpriram, o Senhor cumprirá para a glória dele mesmo, porque você o buscará, e a eternidade queimará no teu coração, e a eternidade queimará no coração dos teus filhos.